Tá planejando uma viagem para Santiago? Então hoje nós vamos te contar 11 coisas que você não pode deixar de saber e que vai ajudar muito no seu planejamento. Se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha com os amigos e se você não segue a gente no nosso Instagram, segue, tem muita foto legal, tem muita coisa bacana para vocês. Bom, a primeira coisa que você precisa saber quando está começando a organizar uma viagem para Santiago primeira coisa, você precisa decidir se você vai no verão ou no inverno. No inverno você vai ter a possibilidade de ver neve, não em Santiago, nevar em Santiago é muito raro, mas tem a opção de fazer passeios para a cordilheira. Só que Santiago ou a cordilheira não neva o ano inteiro. O Chile tem estações do ano bem definidas e isso aí você precisa saber para não chegar lá esperando ver neve e a estação de esqui está fechada, não é mesmo? Bom, o período de neve deles vai mais ou menos de meados de junho até meados de setembro. Em meados de junho, os parques já estão começando a iniciar suas atividades, abrindo a temporada de neve, e aí você vai conseguir aproveitar tudo que a cordilheira oferece. Se você for fora dessa época, ainda assim vão ter passeios bem legais para fazer, até mesmo alguns na cordilheira, como o Faré de Ônibus oferece, mas você não vai ver neve. Então fica atento a isso aí para não confundir os períodos e ter uma decepção na sua viagem. E se você está na dúvida do que precisa para poder viajar para Santiago, eu tenho uma boa notícia. Você consegue viajar só com seu RG. É lógico que ele precisa estar em boas condições, né, gente? Então a foto tem que estar recente. O que acontece? Ele precisa estar dentro de 10 anos. É o prazo de validade de uma carteira de identidade. Então ele tem que estar em boas condições, além de estar no prazo de validade dele. É claro que se você tem o passaporte, quer viajar com seu passaporte, legal, você vai ter o seu carimbo da sua viagem internacional. Mas se você não tem, viagem só com RG funciona super bem. A próxima coisa que você precisa saber é o seguinte: para Santiago você não precisa de nenhuma vacina, igual acontece em alguns países que você precisa do certificado da vacina de febre amarela. Para Santiago não precisa, gente, você não precisa comprovar vacinação nenhuma, tá bom? É bem mais tranquilo, é bem legal de entrar. Uma outra coisa que você precisa saber se vai ao Chile é que lá a voltagem das tomadas é 220. Contrário do que ocorre na maioria das casas aqui no Brasil. A gente vai deixar do lado aqui também a fotinha de como são as tomadas lá. Carregador de celular, carregador de notebook, encaixa tranquilo nessa tomada. Agora, se você vai levar, por exemplo, um secador de cabelo ou qualquer outra coisa que tenha o formato desses 3 pinos da forma que é no Brasil, provavelmente você vai precisar de um adaptador. E além disso, também conferir a voltagem para não correr o risco de encaixar na tomada um aparelho que é 110, uma tomada 220. Você corre o risco dele não funcionar ou até mesmo queimar o seu equipamento. Uma coisa interessante sobre Santiago, gente, é que você pode beber a água da torneira. Lá é muito comum que todo mundo bebe a água da torneira. Só que se você não está acostumado, a gente não aconselha. Porque assim, a sensação que fica é como se a água fosse salgada, porque ela tem muito mineral. E não é aconselhável beber se você não está acostumado, que você pode passar mal. Pode dar dor de barriga, você pode ficar enjoado. Então assim, a gente não... A verdade, a gente experimentou, mas não é gostosa não. Então assim, compra água mineral, é muito melhor, que garante sua viagem. Bom, uma outra coisa que vocês precisam saber é que eles têm o hábito de colocar abacate praticamente em tudo. Eu particularmente não gosto, confesso que eu sou bem fresco para comer, então nem experimentei. Lá eles têm, por exemplo, o McDonald's com abacate e vocês vão ver muito isso por lá. Então se você não gosta, assim como eu, fica atento na hora de pedir alguma coisa, para não correr o risco de vir um prato que você não gosta. Agora, se você é do tipo que não se importa, que gosta de experimentar coisas novas, provavelmente você vai ter uma experiência bem legal lá. Mais uma coisa legal para saber sobre Santiago é que ele é o 4º maior produtor de vinho. Assim, se você não viu os nossos outros vídeos, não deixa de assistir. A gente foi em uma vinícola em Santiago, lá tem várias vinícolas, você pode escolher a que você quer visitar. E se você gosta de vinho, gente, tem uma coisa muito boa, porque nos supermercados os vinhos são muito baratos. Então fica essa dica, que se você não gosta, fica legal para você trazer, para poder presentear alguém da família, né? Bom, uma outra coisa bem legal que você precisa saber é que em Santiago está localizada a maior torre da América Latina, o Sky Costaneira. Lá no Sky Costaneira, além de ter o Costaneira Center, que é um shopping bem legal, com lojas bem divertidas, assim, com várias marcas, que até aqui, pelo menos na nossa cidade, são difíceis de encontrar, marcas famosas aí. O Sky Costaneira oferece a opção de subir até o ponto mais alto da torre, onde tem um observatório lá 360 graus, onde dá para assistir o pôr do sol.
É esse observatório, são 15 mil pesos por pessoa para poder subir, tá aqui embaixo quanto isso dá em real. A gente não optou porque a gente já tinha assistido o pôr do sol no Cerro Santa Lúcia. Se você não viu esse vídeo também, tá aqui em cima, passando, corre lá e assiste. E eu achei o valor bem caro só para poder subir numa torre. Mas por fora o prédio é bem legal assim. E se você tiver curiosidade, fica a dica aí, corre lá que vai ser bem legal também. Mais um ponto importante, gente, para vocês se lembrarem é o seguinte: em Santiago eles não dão sacola plástica. Você vai ter aquelas sacolas retornáveis, né, que eles vendem lá no supermercado, na farmácia, mas o que acontece? A gente aconselha você já sair de casa com a sua, porque senão toda vez você vai ter que comprar. Foi o que aconteceu com a gente. A gente toda vez que ia fazer compra esquecia a sacola e tinha que comprar de novo. Então assim, não sei de onde você é, se na sua cidade ainda tem a sacola plástica, aqui na nossa também já estão cortando, então assim, não deixa de levar a sua para poder não passar aperto no supermercado. Bom, uma outra coisa que você precisa saber se pretende ir até Santiago é que, ao contrário de várias cidades, por exemplo aqui em Belo Horizonte, comer no Mercado Central lá é bem caro. O Mercado Central é bem legal, é bastante cheio, bem movimentado. Lá vai ter opção de comer a centoia também, que está passando aqui do lado da fotinha, a gente não teve coragem. E comer lá é bem caro. Ao contrário de Belo Horizonte, que é baratinho comer, lá vocês não vão encontrar isso não. Bom, e uma outra coisa que vocês precisam saber se vocês vão a Santiago é que Santiago é o país do mundo onde mais ocorrem terremotos. Santiago treme bastante, existem terremotos aí que praticamente acabaram com a cidade e provavelmente corre o risco de você estar lá e acontecer um terremoto. E aí, adivinha o que aconteceu? Aconteceu com a gente. A gente estava lá, tinha ido fazer o passeio do Vale Nevado. O pessoal da Touring Chile nos buscou lá no Vale Nevado e estávamos parados esperando o pessoal de Farellones, que é uma estação de esqui antes de chegar no Vale Nevado. Então estava fazendo o caminho contrário, pegando o pessoal. A gente estava sentado dentro da van, batendo papo e tal, quando a gente pensa que não, a van simplesmente começou a sacudir. Só que os dois aqui nunca tinham passado por isso e nem lembrava que Santiago tremia tanto. E aí a gente ficou meio que, por que a van tá tremendo e tal? E o guia lá, o motorista não falou nada. Foram alguns segundos, a gente confessa que eu pelo menos achei bastante engraçado da hora a van tremendo, também. sem saber por que era. Só que aí logo na sequência veio até um policial até a van, perguntou pra ele alguma coisa. Ele virou para trás e perguntou se a gente estava bem. Tava. A gente, tamo bem, porque não estaria, tal. A gente estava curtindo a viagem pra caramba. Ele não falou mais nada. E então, quando o pessoal que estava em Farellones chegou na van, eles começaram a comentar que tinha acontecido um terremoto naquele momento, tal. Aí que a gente parou e pensou que foi um terremoto. Corri na internet para ver o que estava falando, foi um terremoto de 6,8 na escala. Não é tão levinho assim não. Depois, sabendo o que era, a gente já começou a ficar preocupado. Conversando com outras pessoas, como a gente estava na montanha, acabou que a gente sentiu, mas não sentiu tanto. O pessoal que estava em Santiago, no centro mesmo, igual um casal que a gente conheceu lá, que estava almoçando na hora, falou que foi bem assustador. Então fica a dica aí, Santiago é uma cidade bastante segura em relação a terremoto, eles são preparados para isso, mas pra gente aqui no Brasil que não tem, corre o risco de você estar lá e do nada a terra simplesmente começar a tremer. Então já fica essa dica aí, não se esqueça disso, até mesmo para a sua segurança. Bom, galera, essas são as 11 dicas que nós temos para dar, para poder ajudar na organização da viagem de vocês. Não deixe de anotar nenhuma dica dessa, para depois não ficar perdido. É muito útil isso, foi útil com a gente, coisas que a gente até descobriu lá, que a gente não sabia ou não lembrava, e então é isso. Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixa seu joinha pra gente, aproveita e se inscreve aqui no nosso canal. Não deixa de compartilhar com os amigos e se você não viu nossas fotos, segue a gente aqui no Instagram e curte a gente lá.